minha, liga pra mim. Eu te amo, Melodia. De segunda a sexta, você tem um encontro com o Debate Melodia. Os temas mais polêmicos e atuais discutidos à luz da Bíblia. Através do programa que é um verdadeiro seminário no ar. Debate Melodia. Você vai ouvir pastores de diversas denominações, emitindo opiniões que podem esclarecer, polemizar e até mesmo questionar suas convicções. Debate Melodia, com Gilaelson Santos e convidados. As opiniões e comentários dos convidados deste programa são de responsabilidade exclusiva dos mesmos, não representando necessariamente o ponto de vista desta emissora. A partir de agora, Debate Melodia. Olá, gente amiga! Bom dia! Estamos de volta aqui na Melodia. Somos uma só família, somos Melodia. Rádio é Melodia, rádio é Melodia. Então, gente, 11 horas e 12 minutos. Muito obrigado você que sintoniza a nossa emissora. É um prazer estar aqui transmitindo essa programação, sabendo que você é o nosso ouvinte assíduo. Obrigado a todos vocês. Lembrando que estamos ao vivo além da frequência 87,9 FM, ao vivo para o Facebook e também para o Instagram, tá bom? Então você já pode curtir, compartilhar e comentar aí a nossa transmissão. Fique à vontade. Olha só. Hoje é dia da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Hoje também é a fundação... rapaz, é aniversário do Palmeiras hoje, viu, Gostão? Aniversário do Palmeiras. Palmeiras ganhou ontem, né? Pois é, pertinho do líder. Quem viu? Ele passa. Pensei que era um segue-líder. O líder ontem fez uma brincadeira, né? Mas eu vou processar. Ontem sem freio? Muito bem, gente. Olha só, na manhã desta terça-feira estou recebendo o pastor Carlos Novaes, Assembleia de Deus. Bom dia, pastor. Bom dia, pastor Gilaelson, demais debatedores, amados ouvintes. Eu já quero aproveitar a oportunidade, pastor, e mandar um alô à minha esposa, aos meus filhos, Felipe, Daniel, Stephanie, Brenda, Karen e Maiane, e também aos meus 3 netos, aí 2 netas e um neto, deixar registrado aqui, a Maira, que é a mais velha, Heitor e também a Maria Flor. Deus possa abençoar a vida aí da minha família em nome de Jesus. É quase um Jacó, né? Eu ia até lhe fazer uma pergunta, pastor Carlos. Você sabe que dia que o Flamengo pega o Vasco, não? Rapaz, eu quero ver, viu? Vai ganhar, mas vai ser difícil. Uma experiência de toda. Pastor José Barbosa, conosco, metodista Wesleyana. Bom dia, pastor. A paz do Senhor, povo de Deus que estão aí sintonizados na Melodia, aqueles também que tem outras religiões que apreciam os nossos debates. Novaes está aqui, camarada que a gente está aqui cada dia mais sacramentando a nossa amizade, nosso carinho. O Silvio é um velho colega, gente da melhor qualidade. Tem o defeito dele, mas não podemos falar muito de defeito, vamos falar das qualidades. Das virtudes, né? E quero parabenizar o pastor Henrique Fleitas pelo café lá ontem na igreja, bastante concorrido. Fez uma gracinha comigo lá na hora que estava pregando, mas eu já perdoei também, tá, Henrique? Tá entendendo? Mas foi bom demais. E que hoje o Senhor possa nos abençoar e que as nossas esposas tenham muita grana. Ô, glória!
E o pastor Silvio Rocha, bom dia, pastor Silvio. Bom dia, pastor Gilaelso, também pastor Carlos, pastor José Barbosa, né? Um dia maravilhoso, né, para todos nós. Quero mandar um abraço aqui para o nosso querido Abimael, perdeu seu pai aí, né, recentemente. E que Deus possa estar confortando ele e consolando você, Abimael, e toda a sua família, os parentes e entes queridos, né? O querido Alberto da Silva, seu pai, né, partiu. E que Deus esteja confortando todos vocês, em nome de Jesus. Nesse momento, o pastor José Barbosa apresenta esse debate ao Senhor. Vamos falar com Deus. Senhor, nós queremos, nessa oportunidade, te agradecer, Senhor, pelo dom da vida. Te agradecer, Senhor, pela Rádio Melodia. Muitos lugares que eu vou pregar ou por aí, alguém até conhece a minha voz quando eu estou em alguma loja, quando eu pergunto se eu faço o programa na Melodia. Que a Melodia continue sendo esse instrumento, ó Deus, de levar a palavra de Deus e nos debates elucidar algumas coisas que possa estar complicando a vida de pessoas. E hoje não será diferente. Porque o dinheiro, o amor, o dinheiro é a raiz de todos os males. Muito obrigado pela vida do Silvio, do Novaes, do Ebenezer, de Laelso. Que todos nós possamos juntos fazer a Rádio Melodia mais forte. Mas sem a presença dos nossos ouvintes, não vão a lugar nenhum. Fala para o teu colega, em nome de Jesus, que há bênçãos sendo anunciada na Melodia, amém, em nome de Jesus. Amém. Vamos ao caso comum, abrindo aspas aqui. A Bíblia diz que quando se casam, o homem e a mulher se tornam uma só carne. Mas em relação ao dinheiro, é obrigatório o casal compartilhar tudo? Uma vez, um líder disse que se o casal se casa e o homem tiver uma dívida, automaticamente torna a dívida para os dois. Fecha aspas. O tema de hoje é esse. O individualismo financeiro pode destruir um casamento? Vamos discutir agora no Debate Melodia. Debate Melodia. Muito bem, vamos lá, pastor Carlos. E aí, essa questão da individualidade financeira, em muitos lares funciona assim mesmo. Meu dinheiro é meu dinheiro, seu dinheiro é seu dinheiro. Eu não sei quanto você ganha, nem você sabe quanto eu ganho. E aí, pastor? Isso é certo? Pastor Joelso, quando duas pessoas, segundo os preceitos bíblicos, se unem em um enlace matrimonial, a Bíblia diz que eles tornam-se uma só carne. Isso em aspectos emocionais, né, sentimentais, sociais e também, principalmente, em contextos espirituais. Entretanto, existe uma individualidade na dualidade, como existe dualidade na individualidade. São duas pessoas que se fizeram um, no entanto, ambos não perdem as suas individualidades, as suas formas de ser, de agir, de contextualizar a própria vida na individualidade, na própria vida a dois, né? Porque o que eu sempre digo, sempre são duas pessoas, às vezes são de famílias diferentes, contextos diferentes, culturas diferentes, que se unem para formar um lar que advém de duas culturas diferentes, dois modos diferentes que foram criados, né? Porque existem algumas coisas que o marido aprendeu dos pais, que a esposa não aprendeu dos pais dela, e vice-versa, e às vezes cria algum conflito, algum atrito no casamento. No entanto, no que diz respeito ao sustento familiar, é necessário entender que os dois precisam lutar junto, caminhar junto, dizendo melhor,
para a subsistência, para a existência daquela família. Se, porém, existe aqui uma diversidade, algo contrário, né, que acaba separando os dois no sentido financeiro, tem que ser também analisado. Porque, como eu disse, existe nessa união, que é uma só carne, existe duas pessoas. E nessa união eles não perdem as suas individualidades, que tem que ser também analisada dentro desse contexto. E aí, no decorrer do debate, eu tendo a oportunidade, eu falarei dentro desses dois termos aqui da individualidade dos casais e também na sua unidade. Muito bem. Pastor José Barbosa, eu quero ouvir sua opinião em relação a isso. Há quem defenda que o casal não deve ter essas particularidades, mas tem gente que diz que acredita que sim, cada um administra o seu dinheiro e a vida segue. Eu creio que a individualidade ela pode estragar, acabar realmente um casamento, né? Pode acabar um casamento. Quando eu falo o individualismo financeiro. Quando falo de emocional, sentimental, religioso, é muito mais fácil da gente falar a mesma linguagem. Mas quando chega na área financeira, o negócio ele muda radicalmente. Entende? Mas quando esse problema atinge o casal, por causa do individualismo, é claro que vai gerar conflitos. Aí a pessoa do ouvinte comum relatando se a mulher tem que assumir dívida do marido. O namoro é para se conhecer. Na minha época as pessoas já não gostavam de conversar no namoro. Apareceu o namoro, parecia mais uma briga de jiu-jitsu, né? Sem conversar, você não. Então conversa com uma pessoa, casa com uma pessoa que não conhece. Aí depois a pessoa tem dívida. Então, se a pessoa conhece e sabe que o namorado tem dívida, o futuro marido, o futuro companheiro tem dívida, já vai saber, já vai casar sabendo que vai dividir aquela despesa. Vai pagar aquela despesa, né? Ou deixar ele atolado na dívida, né? Mas o que mais implica, né, nessa divergência, que traz desconfiança, que traz instabilidade, que traz conflitos espirituais. Então, muitas das vezes, quase ninguém procura ajuda em assuntos financeiros, a não ser pedir dinheiro emprestado, ou pedir uma bênção, ou pedir uma esmola, que nós chamamos de oferta também, né? Então, mas pedir ajuda, eu estou com um problema, minha mulher ganha 3, 4 vezes mais do que eu, e ela me humilha. Mas também tem homem que é cheio de mimimi, né? Só porque a mulher ganha um pouco mais, já entra no casamento achando que é o pior da situação. A mulher hoje mudou um pouco mais, mas antigamente só as mulheres que se formavam, praticamente. Que se formar antigamente era o segundo grau, ou senão o homem chegava muito mal ao fundamental. Era assim mesmo. E as mulheres sempre iam mais adiante. Então, se a pessoa se esforçou mais para ter mais, é claro que tem que ganhar mais. Mas o que importa no casamento chama-se o diálogo. O pastor Novaes, ele falou uma coisa, da criação. Mas no casamento, a mulher tem que perder 50% da criação de casa e o homem também. Pega as duas qualidades dos dois e soma que vai dar 100 lá na frente. E a situação financeira deve ser bem discutida e muito bem discutida. Muito bem. Olha, uma pesquisa feita esse ano, foi divulgada no jornal O Globo,
diz que 60% dos divórcios no Brasil estão ligados a questões financeiras. Olha para você ver. Foram ouvidas 3.500 pessoas. A pesquisa ainda mostrou que 51,5% dos relacionamentos têm brigas frequentes por causa do fator dinheiro. Dá para você ver como é que o assunto é sério. Pastor Silvio, e aí, o que você pensa, Pastor Silvio, em relação a isso aí? Bastante elevado, né? 60%, 51%. Né? Eu já sabia que esse número, há algum tempo atrás, as pesquisas sempre mostraram que a questão financeira é um fator de divórcio, né, muito alto. Apesar que eu acho que não é factual, mas aí eu falo depois. Sim, vamos lá, Pastor Silvio. Eu, sinceramente, não tinha conhecimento, né, dessa estatística, mas é muito importante para a gente fazer uma abordagem boa sobre a vida conjugal e sobre esse fator financeiro. Né? Quando o pastor José Barbosa falava sobre o namoro, né, que existe o namoro, mas infelizmente o que a gente vê é que o namoro já vai logo para a intimidade. Né? Pouco se busca pelo conhecimento, né, pelas questões relacionadas à vida pessoal, de um modo geral. Quanto a gosto, por exemplo, né, quanto a planos futuros, né, a curto, médio e longo prazo, o que pensa um, o que pensa o outro, né, e conhecer-se mais um ao outro, a fim de justamente evitar surpresas desagradáveis, né, não digo nem no futuro distante, mas no futuro já próximo, em um enlace matrimonial. Então, há realmente o individualismo, né? Hoje o cenário mudou, nós não temos mais o cenário dos dias bíblicos. Boa parte das mulheres elas já estão no mercado de trabalho, elas já têm o seu ganho mensal, e como o pastor José Barbosa até mencionou, né, inclusive com salários até melhor do que o próprio cônjuge. Agora, não pode esquecer que essa individualidade ela tem um limite. Quando os fariseus vieram arguir ao Senhor, ao Mestre, né, sobre a questão do divórcio, né, ele fez uma colocação importante, uma menção a um mandamento bíblico, que os dois iriam se unir e se tornar uma só carne. Né? E o que Deus uniu não separe o homem. Então a gente precisa entender que essa união, né, esse laço matrimonial, tem que colocar um limite entre ambos, um limite. E se nós formos aqui abordar a questão financeira, então também tem um limite. O cônjuge ele não pode fazer o que ele quer com o dinheiro que ele ganha, porque ele pode comprometer toda a família, comprometer a esposa, os filhos, ou comprometer o esposo e os filhos, e assim aqueles que dependem, né? Eles podem juntar suas rendas e assim favorecer bastante os desafios que a família tem, né? E que nós sabemos, um lar ela precisa do recurso para se manter, né? É uma instituição, como até a igreja é uma instituição, e precisa dos recursos que adentre para honrar seus compromissos, pagar água, pagar luz, pagar a internet, né? Comprar o gás. E ter todas aquelas necessidades de feira, de alimentação, vestuário, né, o colégio das crianças, né, tem o veículo, né, o IPVA, enfim, há uma gama de compromissos a serem honrados. Então, por essa razão, um dos cônjuges não pode tomar um caminho isolado, fazendo uso do dinheiro como bem entende. Então, é importante que, para o bem do relacionamento, e aí certamente acabaria diminuindo bastante essa estatística de 51%, 60% dos problemas que afetam o casamento, o relacionamento. Então é certo que nós devemos pensar com cuidado também sobre a questão da individualidade, né? E de repente aquele desejo, aquele sonho pessoal, né, ele pode também vir a ser o sonho do cônjuge. Não, eu quero comprar um sofá. O sofá é 5 mil, mas eu só ganho 3, né? Então, vendeu o sonho para o outro concordou e ambos vão trabalhar justamente para poder alcançar esse objetivo. Se houver realmente
entre eles, entre os cônjuges, né? Uma boa comunicação, né? E um acordo, né? Porque andando em acordo viverão com harmonia e felizes. Uhum. Muito bem. O pastor Carlos, é o seguinte, há quem defenda que a conta bancária de um casal tem que ser uma conta conjunta, ou tem que ser uma conta em que os dois têm acesso, né? As senhas de cartões, de aplicativo de banco tem que ser compartilhada. Há quem defenda que não, que, enfim, tem essa individualidade, mas tem uma questão que a gente precisa abordar aqui, que é a questão do combinado, que diz que o combinado não sai caro. Se o casal resolver, se cada um dos cônjuges resolver, não, eu concordo, sua conta é sua conta, minha conta é minha conta, qual o prejuízo que terá nisso se os dois concordam? Pastor Joelso e debatedores e amado ouvinte, vou tentar ser pontual em algumas questões aqui. A minha primeira pontuação aqui é a pontuação de que a individualidade ela pode existir na dualidade. A individualidade ela pode coexistir na dualidade. A individualidade do ser homem e do ser mulher no casamento pode existir dentro dessa dualidade que são os dois que tornam-se uma só carne. Estou falando assim, uma só carne, mas eles não deixam de ser duas pessoas, de serem duas pessoas. Quanto a mulher contrair uma dívida com o seu cônjuge, cuja dívida é de algo passado, ela não deve contrair. A responsabilidade não é dela, é totalmente dele. É totalmente dele. Problema dele, como disse o pastor Barbosa. Ele tem que pagar. Igualmente, também a dívida dela não é dele, é dela. É a partir do casamento que os dois têm que sentarem e analisarem como é que vão, a partir de então, gastar o dinheiro que ambos ganham, ou que um dos dois ganha mais do que o outro, para a subsistência, para a existência da família e principalmente do seu casamento. Esse é o ponto. Segundo ponto que eu quero pontuar aqui é a questão que eu não posso normatizar aquilo que a sociedade diz em relação àquilo que a Bíblia diz. Porque eu, como cristão, eu apregoo dentro da minha casa aquilo que a Bíblia me ensina. Aquilo que a sociedade traz como normatização, eu posso até olhar, analisar, estudar e tirar dessa contextualização aquilo que for útil para o bem da família. E aqui eu faço uma frase, abro um parênteses aqui, a frase não é minha, a frase do meu antigo pastor, o qual eu amo demais, o pastor Joaquim Félix. Ele sempre dizia assim, principalmente comigo, que quando eu fui um dos primeiros irmãos da Assembleia de Deus, Santo Amaro, quando ele era pastor, a entrar dentro do seminário teológico. Foi até uma confusãozinha na época, né? Não queria, mas eu fui. Fui um dos primeiros. Ele sempre disse assim, Carlos, e nessa época era diácono, Carlos, nunca leia nenhum livro e vai interpretar a Bíblia conforme aquele livro. Ao contrário, leia o livro e interpreta aquele livro conforme aquilo que a Bíblia diz. Então eu trago e fecho aspas, porque a palavra não é minha, é do pastor Joaquim. Trago isso aqui na sociedade. Não é a sociedade que normatiza aquilo que a minha família deve seguir conforme aquilo que a Bíblia diz. Esse é o segundo ponto. Nesse segundo ponto, eu abro um outro parêntese aqui para falar o que eu quero dizer, que dentro da família, o casal deve trabalhar junto. E nesse contexto, pode haver uma individualidade. Por exemplo, vou usar o meu exemplo, que não é exemplo para você irmão, para você irmã, para você ouvinte, para você... Não é um exemplo, é o meu exemplo na minha casa. Eu tenho as minhas contas. Minha esposa tem as contas dela. Minha esposa sabe quanto é que eu ganho. Minha esposa sabe quanto é que eu tenho nas minhas contas. Ela sabe. Mas tem casamentos que não sabem, pastor. Pronto, pronto. Aí, eu com a minha esposa, nós sentamos e nós convencionamos. Para quê? Para que o meu casamento, o nosso casamento, viesse a dar certo. Em que sentido?
concordo com o que o pastor Silvio acabaram de dizer. Sentar e analisar e planejar como é que vai ser gasto aquele dinheiro e se pode ser gasto em determinadas coisas. E minha pergunta foi, se o casal concorda que cada um deve manter em sigilo o que ganha, enfim... Aí é sua individualidade. Cada um pode ter sua individualidade. Mas tá valendo se essa individualidade, esse acordo está valendo? Se essa individualidade não interferir na existência do casamento, na existência da família, eu não vejo problema nenhum. Que cada um tenha a sua conta separada. Muito bem. Mas tem gente que acredita, por exemplo, que essa é uma porta, um precedente que se pode abrir se você mantém ali na chamada sua individualidade oculta, o quanto você ganha, você pode manter também outras coisas ocultas. É um pensamento de alguns, né? E a gente precisa colocar isso aqui na mesa para discutir. E não é verdade absoluta, né? Os dois casos, pastor Jorge, desculpa aqui, são verdades relativas. Né? Assim como tem aqueles que acreditam que tem que ter conta conjunta, não é verdade absoluta, assim como aqueles que dizem que tem que ter também. São pensamentos que a gente está colocando aqui para as escrituras ferirem, né? Essas realidades aí. Daqui a pouco a gente volta, vamos ao intervalo. Estamos apresentando Debate Melodia. A gente é assim, gosta de saber o que está acontecendo. De fazer acontecer. E de não fazer nada. De guardar cada momento. E claro, compartilhar com quem você gosta. A gente sabe que usar o celular dirigindo é muito perigoso, mas acaba se arriscando. Até que um dia, você sabe. A gente sabe o que tem que ser feito no trânsito. Basta fazer. A Melodia tem o apoio cultural das empresas a seguir. Sintonize-se na RBG Bolsas, a loja que traz um mundo de acessórios para você, com uma gama impressionante de opções, desde elegantes mochilas até pastas práticas, necessaires, malas versáteis, carteiras sofisticadas e até mesmo bolsas para bebês adoráveis. Temos tudo o que você precisa para complementar seu estilo único. Mas a RBG Bolsas não é apenas sobre acessórios. Podemos tornar seus momentos especiais únicos. Oferecemos personalização que ultrapassa o comum. Criamos produtos personalizados, desde brindes para sua instituição até acessórios que contam a sua história. Ligue no Zap 779-8802-0319 e fale com a nossa equipe apaixonada. RBG Bolsas, onde cada peça conta uma história. Venha criar a sua na RBG Bolsas. Vem aí a Semana Brasil, de 1 a 9 de setembro. Você vai comprar na Cortina e Cia com até 50% de desconto. São peças selecionadas com preços imperdíveis. Tem toalha de banho por R$19,90. Manta casal por R$29,99. Travesseiro por R$19,90. Cortinas a partir de R$49,90. E não para por aí. Persianas e colchões com até 50% de desconto. Chegou a hora de deixar a sua casa ainda mais bonita como a Cortina e Cia. A nossa loja física fica na Praça da Bandeira 10, Centro de Vitória da Conquista, Bahia. Mas você também pode comprar pelo nosso Instagram, @Cortina e Cia VDC, ou pelo nosso WhatsApp no 77 3025 0733. A entrega aqui na cidade é grátis. Cortina e Cia. Cortina e Cia, Praça da Bandeira, número 10, Centro. WhatsApp 3025 0733. Cortina e Cia. É como pérola escondida no mar. Vem aí, o Débora Day Bahia 2025, dia 27 de setembro, das 8 às 18 horas, na Igreja Assembleia de Deus Catedral, na Rua Manuel de Souza Chaves, 562, no centro de Ipiaú. Você é nosso convidado especial. Débora Day Bahia 2025. Participe! Voltamos a apresentar Debate Melodia.
É isso, gente, estamos de volta. O debate hoje está tocando em alguns pontos aqui sensíveis para muitos, né? Bom, o tema de hoje, o individualismo financeiro pode destruir um casamento? Aqui nós temos aqui o caso comum de uma relação difícil com o dinheiro, né? Essa coisa de herdar dívida é complicado, né? Você imagina herdar a dívida da pessoa quando solteira, né? Se bem que depois do casado, depois que morre, um cônjuge assume a dívida do outro. Tá na lei. Mas aí era casado, né? Imagina só quando a dívida vem de solteiro, é complicado. Aí não. Ô pastor Barbosa, esse negócio também não... Parece que não... Tem coisas que parece que não combina com o casamento, né? Por exemplo, porque você falou como é que é? A individualidade pode existir... Pode coexistir na dualidade. Na dualidade. Mas parece que tem coisas que não combinam num casamento. Por exemplo, meu quarto, minhas coisas, né? Meus pratos, né? Não seria... O ideal não seria nosso, pastor Barbosa? Olha, Paulo, ele fala muito direto, né? A coisa mais difícil na vida dele foi chamado eu. O eu é um negócio horrível, né? Negócio fora de série, né? Então, a minha esposa, quando aposentou, ela disse, agora eu estou independente financeiramente. Eu deixei passar 3 meses. Deixei passar 3 meses. Ih, rapaz, saía pra shopping, levava os netos, fez a, como diria, no popular, farra. Aí passou uns tempos, eu falei assim, olha, você lembra, desde que eu casei, que eu falei, o nosso pagamento, o nosso dinheiro, o nosso salário e tal, juntamos nós dois, nós podemos ter uma melhor qualidade de vida na alimentação, uma melhor qualidade de vida de ir no shopping, uma melhor qualidade de vida de planejar, em vez de comprar o que dá para comprar, mas comprar uma coisa melhor, né? Então, o problema todo é quando a gente não consegue traduzir o eu pelo nós. Que quando dá certo, a nossa família foi lá na Disney, a nossa família viajou, os meus filhos estão vivendo bem. Então, isso virou nós. E quando é para enfiar a mão no bolso, é meu e tal. Então, o que nós podemos pensar? Né? Como evitar esse problema afeta? Comunicação aberta, que o Novaes falou e o Silvio falou, e eu estou aqui confirmando. Comunicação aberta. Olha, não está dando certo o nosso planejamento. Nós temos que rever, né? Agora, é lógico que, né, uns tempos atrás, eu falei, esses camaradas também, que já casa com a mulher sabendo que ganha bem. E até não é palavrão, mas é um pejorativo, né? Vira um gigolô do casamento. De explorar a vida financeira da mulher. Está errado também. E vice-versa, né? E vice-versa, né? Claro, vice-versa. Então, por exemplo, eu tenho a preocupação de manter tudo na minha casa dentro do meu salário. E quando a coisa, ela sabe que ela tem uma participação em uma área do dinheiro dela, mas nunca exigir que todo o dinheiro dela fosse para a despesa do lar, porque eu sou o mantenedor. Mas eu disse para ela, olha, o meu presente vai ser aquele de sempre, né? Mas nunca vai faltar o presente para você. Nunca vai faltar. Então, definir os limites dos gastos, né? Porque quase todas as mulheres gostam de gastar um pouco mais que a gente. Embora quando eu era do mundão, eu não tinha limite para gastar nas farras, né? Então eu tive que aprender no casamento, né? A trabalhar as dívidas em conjunto e terminar com a visão do nós e tal. E, eu queria que a minha esposa ganhasse 20 salários mínimos. Por que vidão que nós íamos ter?
tendo a ideia que nós temos hoje. Vamos fazer isso. Aí nós estamos lá, a gente mexe com o quintal lá, cortando grama na faca, na tesoura ruim e tal, na enxada. Ela falou, sabe de uma coisa? Fiz uma economia, vamos comprar um cortador de grama. Rapaz, aquela coisa que a gente fazia em um mês, nós estamos fazendo em 5 dias, 3 dias. 3 dias. Então é um pensamento de aplicar o dinheiro naquilo que é bom para todo mundo. A gente não deixa de ajudar neto, a gente não deixa de ajudar filho, mas tudo a gente conversa. Muito bem. 11 horas mais 46 minutos na Melodia. O individualismo financeiro pode atrapalhar um casamento? Pois é. Isso pode destruir um casamento? Bom, pastor Silvio, como eu falava, essa questão essa coisa individualismo, né? Minha televisão, né? Meu quarto. Agora que a cadeirinha que você senta na sua casa, ninguém senta, né? Minha cadeira. Não, lá todo mundo senta. Lá todo mundo senta. Na casa tem a cadeirinha do rei. Tem a cadeirinha do rei? Mas assim, acho que o casal, ele olha que Jesus primeiro vem o casal, lá, né? Primeiro vem o casal, depois os filhos. Quer dizer, os filhos pegando essa cultura dentro de casa, por exemplo, tudo meu, isso pode também gerar uma coisa assim ruim, né? Um comportamento ruim, né? Todo mundo sai com um eu, né? Meu, né? É só colocar o M na frente, né? Aí vira meu, né? E talvez vai gerar um espírito de egoísmo, né, dentro do lar. Mas tem que existir o individualismo, né? E essa questão é muito importante porque aquele lado do guarda-roupa é dela, né? Aquela gaveta ali onde estão as peças íntimas é dela, do mesmo jeito do lado do marido, né? E se tratando do lado financeiro também, né? O salário é o dela e o salário é o dele. E essa questão do individualismo a gente não pode esquecer. Então ela tem que ter liberdade para poder participar do sonho que eles dois, em comum acordo, decidiram lançar a mão, né? Desse plano, né? Vamos fazer uma viagem final do ano e vamos aqui economizar para essa viagem, né? Vamos pegar um transatlântico e tal, né? Em comum acordo decidiu, pronto. Então vai convergir o salário que é dela, né? E o salário que é dele, né? Mas que ambos trabalham para o bem dele e da família, né? Mas às vezes a mulher opta em ficar dentro de casa e ele é o provedor, ele trabalha, ele traz os recursos, ela também tem o mesmo direito sobre aqueles recursos tal qual ele, né? Porque ela faz a parte dela no lar, né? Ela tem a obrigação de correr e fazer o almoço, de limpar a casa, de lavar roupa, né? Aquele trabalho de também às vezes até ir buscar o filho no colégio, né? Então ela não está trabalhando fora, está trabalhando dentro, então participa da construção do lar. Então ela tem tanto direito quanto ele é o provedor, ele coloca e ambos desfrutam desses recursos. Então o meu, nesse contexto de casamento, ele deve existir. E talvez eu esteja sendo contrário a muitos pensamentos aí, muitas ideologias, mas ela tem o celular que é dela, e ele tem um celular que é dele, e ela tem os amigos dela, os conhecidos, os parentes dela, e ele também, né? Então a gente não pode invadir a privacidade dos outros, quer seja na área financeira, quer seja na vida pessoal no todo, na vida profissional. Cada um vai construindo o seu próprio império ali dentro, né? Um traz até a cadeira do rei para dentro de casa, né? A cadeira do papai, né? Assim que a gente coloca, né? É importante, né? Aquele ali tem um lugarzinho de sentar, que ali é o lugar de papai. Ele senta ali, ele toma um café naquela xícara. A gente acaba criando hábitos e costumes que a própria família e logo olha para aquilo e identifica como a nossa pessoa, a nossa identidade.
E isso é bom, isso é agradável, e gere também a comunhão, né? O respeito essa palavra que Jesus disse, né? Que deixará pai e mãe e se unirá e se tornarão uma só carne. Isso aponta para a morte, a vida independente, né? Agora ele vai viver por outro, não vai viver somente para si. Por isso a gente tem essa questão muito delicada aí, que é a questão do individualismo dentro da unidade do casal. Posso fazer um tema aqui? Veja bem, né? Essa questão da individualidade, né, e privacidade, ela é terrível. Se essa individualidade, privacidade começar a atrapalhar a vida do casal, eles têm que resolver. Pastor, eu até diria o seguinte, me perdoa, pastor. Pois não, pode. Eu concordo plenamente com o pastor, plenamente com o que o pastor disse, desde que essa cadeira do papai ou do rei, essas amizades lá, não vêm interferir na comunhão familiar. Aí sim, o casal deve analisar que melhor o meu casamento, melhor a minha família, que priorizar a transparência. A transparência. Nesse sentido, mas assim, eu concordo com o pastor e discordo do pastor nesse sentido assim, respeitosamente, nesse sentido assim, de que pode, caso vier ter algum problema, tem que ser resolvido. Aí larga a mão dessas individualidades. Porque aí eu acrescento que o pastor diz assim, não só a individualidade, mas o egoísmo. As duas pessoas, quando se juntam, ela acaba deixando também de lado o egoísmo, né? Ele não pensa mais em si e pensa também no outro. Então, concordo plenamente, né? Só nesse sentido de que pode... que não deve ter essa individualidade. Não foi exatamente a palavra, né? Também. Sim, obviamente. Obrigado, pastor. A questão é a seguinte, tem a individualidade na dualidade. Tem, claro que tem. Mas, assim, qual o limite? Pronto. Aí tem que conversar, ué. Você que levantou essa questão, qual o limite? Muito bem. O limite tem que ser aquele limite pré-estabelecido para o casal. É o próprio casal que vai decidir se a minha conta ela é conjunta ou não é conjunta. A minha conta, como eu disse, não é conjunta, mas minha esposa sabe que eu tenho nas minhas contas. Ela sabe que eu tenho. Inclusive, ela tem que saber até a senha. Se você contar a fila... Tanto é, que lá em casa eu falo com minha esposa, olha, a gente está vivo aqui, Jesus pode nos levar a qualquer momento. Eu falo com minha esposa, determinado lugar, tem lá senha do meu e-mail, senha do meu celular, todo mundo sabe a senha do meu celular. Tem senha do meu celular, tem senha do meu e-mail, tem senha da minha conta, tem conta que tá tudo lá. Caso eu morrer, eu vou pro trabalho, ou ficar doente, você já sabe, vai lá, tal lugar, tá lá. Que eu não vou deixar dinheiro para o governo, tá lá. Tá entendendo? Então, assim, isso é convencionado entre a gente. Outra coisa que eu falei até em off. Lá em casa, tem algumas ocasiões, não hoje, mas teve ocasiões, minha esposa ganhava muito mais do que eu. Mas lá em casa, e aqui eu abro aqui um precedente, meus filhos vão ouvir esse debate, vão ver no Facebook, vão ver no Instagram. Olha, pode comentar lá, meus filhos, pode comentar, seu pai tá mentindo. Lá em casa é assim, meus filhos e minha esposa pode ganhar o que for, milhões, mas lá em casa quem coloca feijão à mesa sou eu. Quem coloca feijão na despensa, o pão de cada dia, né? Sou eu. Não quer dizer que minha esposa, meus filhos não possam me ajudar. Se eles quiserem, me ajuda, mas a obrigação responsabilidade é sua. É minha. Assim como também a responsabilidade da manutenção do lar, no sentido assim, água, energia. A questão de gerir é da minha esposa. Ela que vê o que está faltando, o que não está faltando, e cobra. Ela que é governanta. Quem manda lá em casa é ela. Eu sou o mantenedor. Ela que é a governanta lá de casa. Meus filhos estão aí. Pode botar aí se eu estou mentindo. Muito bem. 11h55. Essa questão da conta conjunta tem um problema também. Pode ter um problema. Porque assim, é o seguinte, às vezes você tem um acordo de ter a conta conjunta. Tudo bem. A nossa conta é em nosso nome, nós dois temos a senha, mas às vezes o problema é que o saque não é em acordo, né? Na hora de sacar, não tem um acordo, né? Você decide que vai sacar e pronto. Esse é outro problema também, né? Muito complicada a situação, viu? Então, assim, o casal ele deve
o que foi incomum aqui. Deve sentar e analisar, né, isso, planejar. Aí sim, né? o que foi acordado entre eles, o casal, porque é uma só carne, no pai, filho, o parente, não tem nada a ver, se for acordado entre eles, segue aquilo, desde que mantenha a unidade familiar. Agora, pastor Barbosa, vamos alertar o seguinte, tanto para quem está casado, para quem pensa em casar, não casa, para a gente não desconsiderar os riscos de que uma situação, uma relação financeira, melhor dizendo, pode causar, né? A gente viu aqui uma pesquisa, né, no Brasil, que eu já sabia que o índice era altíssimo de casais que se separam por questões financeiras, para a gente não desconsiderar esse risco, né, de que uma relação financeira não saudável pode gerar, sim, uma separação, né? É por isso que eu sempre aqui defendi sempre o resolver. O resolver. No pensamento humano, aquele que cede é conhecido como fraco. Não é verdade? Ceder. Mas tem momentos quando você cede para o bem-estar da família, para que o coletivo continua unânime, né? Tem coisinha, porque o rico tem medo de ficar pobre. E o pobre tem medo de ficar mais pobre ainda. Né? Então, a minha esposa, ela gosta muito do tal do lápis. No lápis. Um dia ela emprestou o cartão dela para me fazer um saque, né? Para pagar a dívida da família. Eu aproveitei e tirei 50. Para botar o combustível. Para botar o combustível e levar um sorvete para ela. Esse não estava no lápis. Não estava no lápis. Aí passou uns dias. Tem alguma coisa acontecendo, eu vou lá no banco reclamar. Faz. Não foi o banco. Eu tinha X, né? Aí eu falei assim, não, eu peguei R$70 para isso. Falei, na próxima vez, pode me falar que é uma coisa para nós mesmo, não tem problema, você me avisa. Para não ter problema. Com o dinheiro dela. Você deu presente para ela. Vou dar aqui mas um isso aí a minuto. gente faz direto. Um minuto, pastor Silvio. Para a gente falar dessas questões financeiras, né? Porque assim, a gente tem que considerar uma questão importante, que as relações financeiras no casamento mudaram, e mudaram bastante. Há um tempo atrás, uns 30, 40 anos atrás até, a relação financeira competia quase que exclusivamente ao homem. Porque a mulher ficava em casa, né? Ela não tinha uma participação, né, financeira, ela não... O negócio dela era cuidar mesmo da casa e o homem decidia o que ia comprar, o que ia gastar, enfim. Mas agora a mulher, ela está no mercado de trabalho, ela tem a sua renda, né, que se junta à do homem. Pastor Silvio, eu queria que o senhor falasse, considerar essas mudanças, né? Eu vi um vídeo um tempo atrás que a mulher disse para o marido assim, olha, esse mês eu não vou poder contribuir, né, com o pagamento da energia. Vou ter que usar para uma necessidade minha, pessoal. Né? E ele não gostou daquilo, né? Então, já que essa nova realidade, né, impõe também esse compromisso de conversar, né, e acordar, eu acho que foi unânime aqui entre todos nós, né, inclusive no intervalo, que a mulher governa, né? Então que seja assim, né? Que ela, né, como governante, ela determine, né, em pleno acordo com ele, a fim de não haver um mal-estar dentro desse relacionamento, né? Mas essa nova realidade também empurra eles para um desafio maior ainda, né? Porque se os dois saem, alguém tem que cuidar da casa, né? Alguém tem que cuidar dos afazeres. Os dois vão dividir essa tarefa depois, quando chegarem do trabalho, o final de semana, no feriado. Poderão dividir essas tarefas, sim. Mas também poderão pagar alguém para fazer o que eles não tenham condição de fazer. No entanto, essa nova realidade traz alguns prejuízos, né?
alguns desgastes que não... Depois, quando se contabiliza, não vale a pena. Há vários testemunhos que nós conhecemos de pessoas que optaram em abrir mão da vida de trabalho externo, né, mulheres, e trabalhar no lar e ajudar o marido. Agora, resumindo, eu entendo que é importante que o casal eles entrem como um acordo, né? Quando a gente prepara os noivos mesmo para um casamento, o sacerdote sempre faz isso, ele dá um curso para os noivos e ele precisa trabalhar essa questão dos papéis, né? E entender como está funcionando naquele momento, para que eles possam fazer um plano de trabalho nessa realidade que eles estão e vão agora adentrar, né? Muito bem. 12 horas, quero agradecer aqui os nossos debatedores. Obrigado ao pastor Carlos, também ao pastor José Barbosa, ao pastor Silvio pela colaboração em nosso debate. Genildo Silva chegando com Rádio Chofé. O debate fica assim amanhã, quarta-feira, 27 de agosto. Se o Senhor Deus nos permitir, estaremos de volta para mais Debate Melodia.